paz do Senhor Jesus, tudo bem? Boa noite a todos, a todas, mulheres lindas do Senhor. Deus abençoe cada uma de vocês. Sejam todas bem-vindas, né? Hoje o link foi enviado para novas mulheres que querem se posicionar na presença do nosso Senhor. Toda honra e toda glória sempre ao nosso Senhor Deus, a Jesus Cristo. E hoje nós vamos entrar na nossa última aula, que a gente diz assim, é um ensino básico, né, da palavra do Senhor, que nós iniciamos falando sobre posicionamento, e nós vamos terminar falando sobre posicionamento, e a partir da próxima aula, nós vamos entrar já no derramar do avivamento. Olha que coisa mais linda. Até trouxe aqui para vocês ver, o material está todo pronto, né? Olha só. Se vocês conseguem ver, ó, como que vai chamar. Opa, peraí. Ó, chamas do avivamento. Tá aqui o material, tá pronto, completo. A partir da próxima aula, né? Eu vim preparando, né, junto com o Espírito Santo, vocês, em palavras. E hoje nós vamos trazer aqui uma palavra linda que o Espírito Santo pediu para trazer para vocês. Amém? Mais uma vez, sejam todas bem-vindas. A Regileide é uma mulher nova que está junto conosco, é uma das que receberam o link essa semana. De que cidade que você é? Coloca para mim no chat, fazendo um favor, para a gente receber você, sabendo de que cidade que você é também. Seja sempre bem-vinda, fique à vontade na nossa sala de estudo. Amém? Então, vamos lá. A palavra de hoje é sobre posicionamento radical, tá bom? Olha que lindo, de Pernambuco. Ah, que coisa linda, Igaraçu, né? Pernambuco. Seja bem-vinda. Que a palavra do Senhor Jesus toque profundamente o seu coração, tá bom? Assim como tem tocado no coração de todas as mulheres que sempre está aqui com a gente toda semana. Bom, vamos fazer oração então para a gente começar, para a gente estudar. Amém? Feche seus olhos e vamos começar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, na autoridade e no poder do nome santo de Jesus Cristo, eu me coloco na presença do Senhor agora e venho apresentar no seu altar, no seu tribunal, cada uma das mulheres que estão aqui nessa noite, doando a hora da sua noite, Senhor, para poder receber a palavra que o seu Santo Espírito tem para derramar sobre a nossa vida nessa noite. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos revista com uma nova armadura celestial nesse momento, Senhor. Um novo capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Que protegida estamos, Senhor, para receber a tua palavra. Eu repreendo toda flecha inflamada que vier em nossa direção, em nome de Jesus. Declaro que os nossos pensamentos e a nossa atenção estará totalmente voltada na palavra do Senhor dessa noite, e toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos lá. Repetindo para quem entrou depois, nós iniciamos o nosso estudo falando sobre posicionamento e nós vamos terminar a última aula desse módulo falando sobre o posicionamento radical na presença do Senhor, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós nos posicionamos, trazer um contexto explicativo aqui antes de eu falar para vocês qual que é o capítulo e o Provérbios. Quando nós nos posicionamos de maneira extremamente radical e profunda com Deus, que é o que eu venho trazendo aqui durante toda a semana, né, para nós começamos, o que acontece? Nós começamos a experimentar uma ruptura sobrenatural. O que é isso? Em todas as áreas, é uma ruptura sobrenatural na nossa vida. Por quê? Porque nós começamos a ver o mover de Deus de forma verdadeira e genuína, é de forma poderosa o que começa a acontecer na nossa vida. Por quê? Deus tudo vê, Ele tudo vê na nossa vida.
Ele vê as nossas ações, ele sabe dos nossos pensamentos, ele conhece os sentimentos do nosso coração antes mesmo que nossa boca se abra para declarar. Amém? Então, o que acontece? Quando você começa a ver esse mover de Deus na sua vida de forma poderosa, o seu coração começa a transbordar de amor, você começa a ter aquele desejo de levar a palavra do Senhor para todo aquele que está passando por um momento de dificuldade. E isso é lindo, porque esse é o transbordar do vaso quando o Senhor nos enche de óleo, quando ele nos enche com o azeite ungido dele, para que nós sejamos filhas, né, dele, para que nós possamos ser usadas grandemente por ele, todos os dias, em todas as situações da nossa vida. Então, hoje, eu quero te confrontar para que você se posicione de forma verdadeira e genuína diante de Deus, porque isso vai mudar completamente tudo na sua vida e ao seu redor também. Então, aquilo que você faz, a forma que você faz, impacta diretamente tudo e todos ao seu redor. Então, Deus ama pessoas posicionadas e constantes. Lembra como foi linda aquela aula da constância, perseverança, intensidade, né? Então, Deus ama pessoas que são intencionais e constantes de buscar Ele, viver na presença dEle. Amém? Então, olha só, o que nós precisamos fazer para a gente viver nesse profundo, nesse posicionamento? Nós precisamos romper todo cativeiro sobre a reputação. Como assim, Kelly? O cativeiro da reputação, ele funciona assim, ó. Talvez você ainda esteja presa ao medo da opinião dos outros. O cativeiro da reputação é isso. É quando você tem medo referente à opinião dos outros, o que os outros estão pensando. Então, é quando a gente fica se perguntando assim, ó, o que vão pensar de mim? O que minha família vai pensar? Minha família vai me criticar ainda mais. Olha só. Esse lugar onde a opinião das pessoas ainda importam para você, mais do que o que Deus pensa, é um cativeiro espiritual chamado cativeiro da reputação. Gente, Jesus foi alvo de críticas e difamações terríveis. E nós temos visto isso nas Escrituras, né? Então, ele enfrentou julgamentos injustos, ele enfrentou difamações terríveis contra ele. Mas ele não perdeu o posicionamento dele, porque ele sabia quem ele era, filho de Deus. E é esse o posicionamento que nós precisamos ter. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá fluindo ou tá travando? Responde para mim, fazendo um favor, porque para mim a minha imagem tá quicando. Tá travando? Não? Então vou continuar, porque ninguém levantou a mão. Olha só. Não tá travando. Tá. Então vamos lá. Se continuar travando, vocês me avisam, tá? Por favor. Para que a gente veja o que a gente possa fazer. Então vamos lá. Olha só, vamos de novo. Jesus recebeu todas as difamações, recebeu todas as críticas, e ele não perdeu o posicionamento dele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, filho de Deus, tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Então é esse o posicionamento que nós precisamos ter. Nós somos filhas de Deus, filhas muito amadas, e nós temos palavra declarada sobre a nossa vida de bênçãos, de prosperidade, de vitória. Toda flecha que vem contra isso que eu acabei de falar não vem de Deus, vem das flechas inflamadas de Satanás, tá bom? Então, olha só. Em Mateus, capítulo 12, versículo 24, nos prova como Jesus foi difamado. Quando diz assim, ó: mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Agora, gente, pensa aqui comigo. Tamanha difamação falar isso de Jesus. De Jesus, que foi enviado por Deus aqui na terra, né? Onde eles duvidaram do poder que ele tinha. Então, se Jesus não perdeu o posicionamento dele diante de tamanha difamação, por que nós vamos perder? Nós não podemos perder o nosso posicionamento nunca. Por mais que as pessoas falem de nós, nós temos que saber quem nós somos.
A pessoa falou, é verdade o que ela está falando? Não, não é. Então não perde seu tempo. Não perca o seu tempo de querer discutir ou de dar explicação, porque não importa o que a pessoa pensa, importa o que Deus pensa de você. Importa o que ele está achando do posicionamento atual que você está agora. É isso que importa. Muitas vezes nós perdemos muito tempo, até dias da nossa vida, maquinando o que nós vamos fazer diferente para que aquela pessoa ou para que a nossa família pense de uma maneira da gente. Não devemos gastar esse tipo de tempo com isso. Em nome de Jesus, nosso posicionamento hoje, a partir de hoje, tem que ser radical de tudo que nós já ouvimos aqui durante essas semanas, durante todo esse período que nós estamos estudando desde o início de janeiro, tá? Então, como que vai ser? Todo esse romper é muito maior do que você pensa ou você pode imaginar. E nós vamos fazer junto esse romper hoje, em nome de Jesus, tá? Preciso que você entenda o seguinte, que o propósito de Deus na tua vida, assim como é na minha também, é muito maior do que aquilo que as pessoas pensam, acham ou falam. Então, o que as pessoas pensam, acham ou falam a seu respeito, você tem que literalmente não se importar com isso. Você só precisa se importar com o que o Senhor fala, com o que ele pensa de você, tá bom? Tá vendo? Teve um depoimento aqui agora na mensagem falando pra gente. Por muitos anos as pessoas ficam presas nesse cativeiro. E realmente é um cativeiro. Nós precisamos sair desse cativeiro em nome de Jesus, porque isso só nos atrasa o tempo todo. Obrigada, viu, irmã, pelo seu testemunho. É muito importante para nós. Então, olha só. Nós estamos falando aqui nessa noite sobre o maior reino de todos, que é o reino de Deus que durará para sempre. Não existe outro. Tá? Então é esse o posicionamento que nós precisamos ter. O seu posicionamento é a chave da mudança na sua vida. Ele não é apenas para você, mas para todos aqueles que precisam conhecer e alcançar o reino de Deus através de Jesus, que é através das suas palavras de bênção que vai trazer esse posicionamento também na vida de outras pessoas, o seu exemplo, principalmente, tá? Então, para você viver plenamente o propósito de Deus, você precisa romper com o seu ego. O que significa romper com o seu ego? Deixar de lado o desejo de agradar a si mesmo e agradar os outros, tá? Romper na sua vaidade. O que significa romper na sua vaidade? Parar de buscar reconhecimento humano. Eu vou fazer isso para aquela pessoa, porque assim eu vou agradar ela e ela vai reconhecer que eu sou uma pessoa boa. Para com isso. Não precisa fazer isso. Deus conhece teu coração, ele vai saber quais são as suas intenções. Tá? Então, não faça nada com intenção, com segundas intenções, porque Deus conhece o teu coração e você vai ser julgada por isso. Nós precisamos nos posicionar de acordo com o que agrada o nosso Senhor, tá bom? Romper com a tentativa de manter a sua reputação. O que é isso? O que significa? O que importa é o que Deus pensa de você e não as opiniões humanas. Então, isso é romper a tentativa de manter a sua reputação. É tão libertador quando nós conseguimos ter um posicionamento onde nós aprendemos que só duas palavras têm poder: o sim e o não. O talvez não existe. Como assim? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, Kelly, eu vou fazer um almoço aqui em casa. Vou fazer um almoço aqui em casa, e aí vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser ele vai ter isso, porque eu sempre pergunto, né? O que vai ter, como que vai ser, o que vai acontecer? E aí qual é a resposta? Ou é sim ou é não, gente. Não tem assim, vou ver. Não, gente. O posicionamento radical é sim ou não, sabe por quê? A hora que você começa a ouvir o que a pessoa fala, o que vai ter, quem vai, o que vai acontecer, você já sabe qual é a resposta. Por que você vai falar, vou pensar?
Para ganhar o quê? Tempo. Tempo de ficar esgotando a tua energia, porque você já sabe a resposta, e quanto mais tempo você demora para dar a resposta para a pessoa, mais você se desgasta, porque quanto mais tempo vai passando, mais difícil fica de você ir lá e falar que você não quer, porque você sabe quando você não quer uma situação. Então, nós precisamos colocar esse posicionamento radical na nossa vida para tudo. Para tudo. Por exemplo, quem tem um comércio. E aí você tem um funcionário que... São alguns exemplos que eu vou trazer, tá? Um funcionário que tem, às vezes, um vício de... Para tudo ele vem falar para você dar desconto para poder fechar. Só que vai chegar uma hora que você vai falar, poxa, existe a tabela aqui. Tem que cumprir a tabela de preço. Desconto é uma exceção. Agora ele está vindo pedir desconto para tudo, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que falar e falar, não tem desconto. Não é assim, eu não vou fazer mais. Sabe por quê? Se você não tiver esse posicionamento, aquilo vai começar a te comer. Sabe quando fica pinicando assim, que parece que fica uma coisa te comendo por dentro e você fica mastigando aquilo? Isso não é bom. Por que isso não é bom? Porque esse sentimento corrompe o bom sentimento do teu coração. Abre porta para o diabo agir do jeito que ele quiser. Depende do sentimento que você está sentindo, ele entra. É raiva? É ira? É o quê? Indignação? Ele entra. Ele fica só esperando uma brecha para ele entrar na tua mente. Então, nós não podemos mais, não é tempo mais. Para quem trabalha com... para qualquer coisa, gente, entende? Agendamento de horário, desconto em excesso, o funcionário que não tá conseguindo trabalhar de acordo com o que é a norma da empresa, não tá bom para você, você tem que ir lá se posicionar e falar, não tá bom para mim, você precisa mudar. Isso também vale para dentro da sua casa, com a sua família. Alguma coisa que o seu filho ou sua filha ou seu esposo ou sua esposa venha estar fazendo que não está te agradando, chama para conversar. Tudo dentro do sim e do não, que é o quê? Pode e não pode, verdade e mentira. É só dois. Não pode ter meio. Não existe meia verdade, meia mentira. Não, ou é mentira ou é verdade. Tá? É esse posicionamento radical que o Senhor está pedindo para que a gente tenha nesses tempos que não tá de brincadeira. O diabo não tá para brincar. O único objetivo dele é matar, roubar e destruir. Quem não tiver posicionado, ele vai entrar e vai derrubar. Porque ele não mente. Ele não mente. O tempo todo ele deixa bem claro qual que é o objetivo dele. Por isso nós precisamos estar sempre orando, vigiando e estando em posicionamento. Tá? Em Mateus capítulo 16, versículo 25. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz assim: pois quem quer salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que significa? Significa deixar de lado os próprios desejos, ambições e priorizar a vontade de Deus. Significa viver uma vida que reflete os ensinamentos de Jesus. Significa entendermos que o mundo está dentro de nós e que precisamos renunciar a essa mentalidade pecadora que o mundo nos oferece. O tempo todo o mundo fica nos oferecendo mentalidade de pecado. E o tempo todo nós precisamos renunciar. Como assim, Kelly? O que significa renunciar? Renunciar é na hora que você perceber que você fez um pecado que não agradou o Senhor, peça perdão. Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus. Eu caí em erro, mas me perdoa, eu não quero mais. Eu renuncio isso que eu fiz agora. Mas o que, Kelly, por exemplo? Por exemplo, você faz uma fofoca. Quando você viu, você fez. Só que quando você está no meio da fofoca, o Espírito Santo te lembra. Por que o Espírito Santo te lembra? Porque você já está se posicionando. E quando você começa a se posicionar, ele vem rapidinho e fala, isso não tá legal, para com isso. E aí você fala, é verdade, me perdoa, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa, eu caí em erro, eu estava fazendo uma fofoca, mas me perdoa, em nome de Jesus. E o Senhor conhece o teu coração, e se for de verdade, ele vai te perdoar. Amém? Renunciar a todos os pecados que o mundo fica todo o tempo através das redes sociais, de uma roda de conversa, de uma televisão que fica ali jogando na tua mente. Tá? Em Mateus capítulo 6, versículo 24.
Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz assim. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Só para eu confirmar isso aqui com vocês. Mateus, versículo 6. Não é 6, não, perdão. É 16. É por isso que eu fui confirmar. É Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Quem é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. É o Deus das coisas materiais. É o próprio demônio. Não tem como servir os dois deuses. Kelly, mas o que significa isso? Aqui nesse versículo fala do compromisso exclusivo com Deus. Né? Não tem aquela passagem que fala consagre todas as suas coisas ao Senhor, que Ele vai abençoar, vai te prosperar, né? Tem aquele versículo, consagre tudo que você faz ao Senhor. Quando nós consagramos tudo ao Senhor, nós estamos dando total liberdade para que Ele haja na nossa vida conforme a vontade dEle e não a nossa. Quando nós entregamos tudo o que acontece, quando nós consagramos todo o recurso financeiro que entra na nossa vida, todas as bênçãos que nós recebemos através do nosso trabalho, quando nós consagramos a Ele um dia difícil, quando nós consagramos a Ele o nosso medo, as nossas inseguranças, o que Ele vai fazer? Ele vai derramar sobre nós a unção de paz. Ele vai trazer estratégias para você sair daquela situação difícil, sair daquele embaraço do dia. Ele vai fazer o quê? Você vai deixar assim para ele dito, Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que tudo que eu tenho. Não adianta nada eu ter tudo e não ter a tua presença. Não tem valor nenhum. Quantos palácios nós sabemos que existe, cheios de ouro, de riqueza, de fartura de mesa, e dentro desse mesmo ambiente existe um vazio profundo, uma solidão, uma tristeza sem fim. Quantas pessoas que têm tudo na vida e se suicidam porque existe um vazio que o dinheiro não preenche, que a riqueza material não preenche. A única coisa que nos preenche é a presença de Deus. Ele é suficiente na nossa vida e nós precisamos nos posicionar dessa forma. Nós precisamos nos posicionar de forma que nós dizemos assim, Senhor, hoje eu preciso descansar. A minha cabeça não está boa. Eu reconheço que eu estou esgotada. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor cuide dos meus negócios, porque eu preciso descansar. Eu reconheço a tua misericórdia e a tua bondade sobre a minha vida. Cuida, Senhor, do prover financeiro da minha família. Eu preciso descansar. Gente, não é pecado nenhum reconhecer o dia do nosso cansaço extremo. Não é pecado nenhum nós abrirmos o nosso coração e termos a humildade de colocar ali nos pés do Senhor aquele momento que nós estamos precisando da ajuda dele. O nosso braço não consegue fazer tudo. E pior, se você teimar em fazer tudo pelo teu braço, vai dar tudo errado. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz na Bíblia. Existem diversas passagens onde diz que é o Senhor que tem o controle de tudo na nossa vida. E que aquele que não segue os conselhos da sabedoria vai para o caminho da destruição. Nós não devemos colocar o dinheiro acima de todas as coisas. É o Senhor que está acima de todas as coisas. O dia que você provar disso e deixar o Senhor agir na tua vida, você vai entender no profundo da presença e da misericórdia de Deus na tua vida. Eu desejo isso para você em nome do Senhor Jesus. Nesse versículo 24 que eu li para vocês, do capítulo 16, diz também que Jesus ensina que não há meio termo. Não há meio termo com Deus. Ele não aceita meio termo. Lembra? Ou é sim ou é não, ou é verdade ou é mentira. Não tem meio termo com ele. Ou seguimos a Deus de todo o nosso coração, ou nós estamos presos às coisas do mundo.
Eu amo a Deus, mas eu quero ir ali um pouquinho. Não tem dessa. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o mandamento maior. Então, nós precisamos ter o nosso coração todo voltado a Deus. E é um caminho dia após dia, tá? Dia após dia que nós vamos caminhando e buscando esse posicionamento de vida na presença dele, para todas as coisas. Não é vergonha chorar em oração. Não é vergonha pedir ajuda. Pelo contrário, o Senhor recebe como um sacrifício agradável a Ele, quando nós nos redimimos aos pés dele, quando nós declaramos, Senhor, eu estou nos seus pés. Eu peço ao Senhor misericórdia, tenha misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor o tempo todo na minha vida, não me deixa sozinha, não me deixa sozinha. Declare isso, peça isso, em nome de Jesus. E Ele não vai te deixar sozinha. Em Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 39, diz sobre o amor incondicional e sem reservas a Deus. Mateus capítulo 10, do 37 ao 39. Diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Aqui, nesses versículos, Jesus exige um amor exclusivo e radical acima de qualquer outro relacionamento. Olha como isso é profundo. Jesus exige um amor incondicional e radical a ele, acima de qualquer outro. Lembra da passagem de Abraão? Quando Deus pediu para que Abraão levasse Isaque, seu filho amado, como sacrifício lá no Monte Moriá? Por que Deus fez aquele pedido para Abraão? Porque Deus queria provar do amor de Abraão por ele. Deus queria colocar à prova se Abraão amava mais o filho do que a Deus. Olha como isso é forte. Porque Deus queria que o mesmo amor e a mesma alegria que Abraão colocava no filho, que Abraão deixava isso muito bem claro, que o filho dele era a alegria da vida dele. Então, o mesmo amor que Abraão dava ao filho e a alegria que ele sentia na vida do filho, Deus queria provar a Abraão se o amor a Deus estava maior. O amor nosso por Deus tem que estar acima de todos os nossos relacionamentos humanos, todos. Porque senão a gente vai estar idolatrando um humano e Deus abomina a idolatria. O próprio Jesus reprova aqueles que têm compromisso morno. Lembra disso? Que nós falamos em uma outra aula, em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, quando diz que eu trouxe para vocês numa aula, porque não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te pela boca. Porque ele não suporta o morno. Ele não aceita morno, não aceita um relacionamento morno. Então a gente tem que ser quente. Nós temos que queimar no fogo do Espírito Santo. Nós temos que arder o nosso coração por amor a Jesus, por amor a Deus. E é lindo quando a gente consegue fazer com que esse amor transborde através de nós, porque quando chega nesse nível da gente ficar transbordando o amor de Deus o tempo todo, é porque nós estamos cheias dele. E aí as pessoas à nossa volta começam a querer se posicionar como você também está. A Bíblia, em diversos capítulos, ela deixa claro que seguir a Deus exige uma decisão firme e radical. Então, não há espaço para meio termo ou compromisso dividido, quando nós tomamos esse posicionamento. Então, aqueles que escolhem o caminho de obediência total a Deus são chamados a viver de forma separada do mundo, renunciando a si mesmo e enfrentando qualquer oposição que venha. Então, se você precisa se aprofundar em tudo que você ouviu aqui hoje, tem uma reflexão para você.
Qual posicionamento na sua vida te mostra que você está se posicionando radicalmente em Deus? Hoje você consegue enxergar algum posicionamento na sua vida que te mostra que você está se posicionando radicalmente em Deus desde o dia que nós estamos juntas? Né? Ou às vezes você que está aqui recente já tem um posicionamento, pode colocar para a gente aqui nas mensagens para que eu possa ver, tá bom? Outra pergunta: em que áreas ainda você está dividindo o seu coração com o mundo? Nós precisamos observar sobre isso. Qual é a área que o nosso coração está dividido com o mundo? E por quê? O que falta? O que nós precisamos fazer para que o nosso coração pare de ficar dividido com as coisas do mundo? É importante que a gente faça essa reflexão, que a gente nos pergunte sobre isso, né? Então, hoje, eu desafio a você, no seu íntimo, na presença de Deus, dar 3 passos radicais na sua vida com Deus. Então, esses passos não apenas vão transformar você, mas vai impactar profundamente as pessoas ao seu redor, tá? Então, o que você vai fazer? Depois eu vou enviar para você. Você vai pedir ajuda para o Espírito Santo, pois ele é maravilhoso e sempre vai te guiar e vai te direcionar em todas as decisões certas que você precisa. Ele conhece exatamente. Ele conhece todas as áreas da sua vida, ele conhece todas as áreas que você precisa de mudança e vai te capacitar para que você caminhe em obediência e no propósito com Deus. Então você precisa escrever e declarar pelo menos 3 passos decisivos para transformar a sua vida com Deus, tá bom? Nós vamos fazer um ato profético agora. Você vai se levantar, tá? E você vai ficar levantada, posicionada, e eu vou declarar libertação desse cativeiro de reputação onde você se encontra. E a hora que eu livrar você, a hora que eu pegar na tua mão e tirar você desse cativeiro, você vai dar um passo para o lado e vai sair do lugar onde você está no início, ok? Você está num lugar. Eu vou orar, vou declarar que você está saindo desse cativeiro e aí você vai para o lado, ou para trás, ou para frente, aonde você quiser. Mas você tem que sair do lugar onde você está. Amém? E hoje nós vamos sair desse cativeiro espiritual de reputação, que acaba nos prendendo por anos, como nós tivemos o testemunho aqui da nossa irmã, por anos. Quanto tempo nós ficamos perdendo com isso? Tá bom? Vamos lá, então? Se posicionem para que eu possa romper em nome de Jesus, que eu possa tirar vocês desse cativeiro. Amém? Então vamos lá. Fechem os seus olhos e tudo que eu declarar, vocês imaginem, tá bom? Hora que eu declarar que eu tô segurando a mão de vocês, em nome de Jesus, vocês peguem na minha mão, em nome de Jesus, para sair desse cativeiro, tá bom? Então vamos lá. Fechem os seus olhos, se posicionem, para que a gente possa fazer esse rompimento, no nome santo de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento agora diante do Senhor nas cortes celestiais e peço ao Senhor agora que envie um anjo de alta patente, posicionados na frente de cada uma das minhas irmãs que estão aqui hoje, Pai, na live dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada uma agora. Que o seu fogo possa tocá-las do topo da cabeça até a sola dos pés, no nome santo de Jesus. Pai, diante da sua presença, rendida aos seus pés, eu clamo por cada uma, Senhor, por cada uma das suas filhas que estão aqui nessa noite, Pai, presas em cativeiros de reputação, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Eu clamo ao Senhor por cada uma agora, Pai. Anjos ministradores de libertação de cativeiros, estejam posicionados agora na presença delas, em nome de Jesus.
Pai, eu pego agora na mão de cada uma delas, no nome de Jesus, e tiro ela. Eu rompo esse cativeiro espiritual agora de reputação, em nome do Senhor Jesus, e tiro elas, em nome do Senhor Jesus, desse cativeiro agora, em nome do Senhor Jesus. Declaro com autoridade do nome de Jesus que elas estão livres desse cativeiro espiritual de reputação. Livres, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Declaro, Senhor, que elas estão sendo cheias agora da presença do Teu Espírito Santo. Cheias do Teu Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus. Está sendo destruída todas as correntes que amarravam elas nesse cativeiro. Elas já estão livres em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que agora, Senhor, a única preocupação que elas terão é sobre o que o Senhor pensa, sobre o que o Senhor está achando, sobre o que o Senhor está vendo. É isso que eu declaro sobre a vida delas agora. E declaro que nunca mais elas ficarão presas nesse cativeiro da reputação, de necessidade de reconhecimento humano ou de agradar a homens. É isso que eu declaro sobre a vida delas, que a única preocupação, Senhor, é de agradar a Ti, que é o nosso melhor amigo, que é o nosso único Senhor e Salvador. E é isso que eu te peço, e é isso que eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Meu Deus, que coisa linda, meninas do céu. Que coisa linda, que forte. Quem sentiu? Quem sentiu o poder do Espírito Santo de Deus? Foi sobrenatural, arrepio da ponta da cabeça até os tornozelos. Senhor Jesus, que coisa mais linda, que rompimento poderoso que o Senhor fez aqui agora. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, toda honra e toda glória ao nosso Deus. Aleluia. Amém? Que lindo, né? Terminamos o nosso primeiro módulo. Semana que vem vai ser lindo para quem não estava, a hora que eu mostrei. Olha só o que já está pronto a partir da semana que vem, que nós vamos entrar nas chamas do avivamento, que vai ser um derramar maravilhoso na vida de todas nós, né? Aqui nós vamos ver sobre tudo, sobre os rios de Deus, sobre a unção, sobre dons de serviço, sobre o combustível, o dom da fé. Olha, vai ser sobrenatural sobre o manto de Elias, de Eliseu. Vai ser poderoso o que nós vamos fazer aqui, batismo com o fogo do Espírito Santo. Vai ser lindo demais o que o Espírito Santo vai fazer a partir da próxima semana, tá bom? Elisinar, eu vou fazer a oração para terminar, e aí depois da oração, se você conseguir, você pode abrir o seu microfone para dar o seu testemunho, tá bom? A Elisinar pediu para a gente que ela quer dar um testemunho. Semana passada ela não conseguiu falar, tá bom? Vamos fazer a oração, vamos fazer a nossa ceia, no nome santo e poderoso de Jesus, quem separou a ceia. A ceia é um momento muito especial para nós, né? Porque é o momento em que nós renovamos a nossa aliança com Cristo Jesus, que nós declaramos que nós cremos que Ele morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. É um momento em que nós recebemos a presença de Jesus poderosamente em nós. Então, a Bíblia não fala quantas vezes podemos fazer, ela não relata. Eu faço quantas vezes eu sinto necessidade. Tem dias que eu faço a ceia 3 vezes por dia. Depende da minha oração, depende do meu dia, né? Mas por costume, eu faço toda a madrugada. Então, 1 vez por dia é o mínimo que eu sempre faço a ceia com o Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer a oração para nós terminarmos e a gente faz a ceia em seguida. Fechem seus olhos, por favor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esse momento de estudo que nós tivemos essa noite. Toda honra e toda glória ao Senhor. E em nome de Jesus, eu agradeço por tudo que nós aprendemos aqui, através do Espírito Santo que trouxe essa palavra da noite. Pai, eu peço que o Senhor envie anjos ministradores de proteção e de cura na casa de cada uma de nós, em nome de Jesus. Passa, Senhor, a sua espada banhada de fogo no sangue do Cordeiro. Limpa todo o ambiente, Senhor,
Prepara a nossa casa para que nós possamos colocar em prática o nosso posicionamento radical na tua presença, para que nós possamos, Senhor, transbordar o teu amor em nome de Jesus, em nós e através de nós, sempre, todos os dias, em todo momento. Que quando vier, Senhor, aquele momento de irritação, aquela flecha que bate, que nós possamos ser lembradas pelo seu Santo Espírito do amor de Jesus por nós e de tudo que nós temos aprendido aqui, semana após semana, em nome de Jesus. Que as nossas palavras sejam de bênção sobre a vida de todo aquele que está ao nosso redor, em nome de Jesus. Eu declaro que toda enfermidade que está acometendo a vida de cada uma das suas filhas aqui agora, Pai, saiam agora, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, eu ordeno que você saia agora, em nome do Senhor Jesus. Toda dor nas costas, eu ordeno que você saia agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura sobre toda dor nas costas agora, em nome de Jesus. Cura, dor nas costas, eu ordeno que você saia agora, no nome santo de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que envie anjos ministradores, Senhor, de libertação. E eu declaro que todo espírito de depressão está saindo agora com o poder do nome santo de Jesus Cristo. Todo espírito de medo, Senhor, todo espírito de morte, sai agora em nome de Jesus. Todo sentimento de escassez, eu ordeno que saia agora no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que todas estão sendo cheias de uma unção nova, de uma porção nova de fé. Elas estão sendo avivadas agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aviva-nos. Aviva-nos poderosamente na tua presença, Senhor. Derrame uma porção nova de fé sobre cada uma de nós. Segura na nossa mão, Pai. Tire-nos de todo lugar que não agrada o Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Traga, Senhor, amigos que sejam do agrado do Senhor para se assentar na nossa mesa. Amigos que falam das coisas boas e do seu amor. Amigos que nos acrescentam e que edificam o nosso espírito. E afasta de nós todo aquele que se diz nosso amigo, mas que está usando uma máscara, Senhor, para nos enganar. Livra-nos de todo engano, em nome de Jesus. Eu declaro bênção sobre os negócios de todas que estão aqui presentes. Eu declaro que o Senhor Jesus está abrindo caminhos, abençoando negócios, prosperando empresas, no nome santo de Jesus. Eu declaro paz no coração e no espírito de cada uma aqui presente nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Vamos fazer a ceia? No nome de Jesus? Peguem seu cálice, pegue seu pão, seu suco de uva, né? E vamos consagrar. Em Mateus capítulo 26, versículo 26 e 28, diz assim: Tomai, comei, isso é o meu corpo. E depois, ao pegar o cálice, Jesus diz: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todo o pão e todo o suco de uva aqui apresentado nessa noite ao Senhor é agora o corpo e o sangue de Cristo. Declaro em nome de Jesus que ao fazermos a ceia na presença do Senhor, nosso DNA espiritual será transformado e nós seremos cheias do amor e da pureza de Jesus. A nossa mente será como a mente de Cristo, os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca serão bons, serão como os de Cristo. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a nossa vida, meu Pai. Aviva-nos, perdoe os nossos pecados, Senhor. Lava-nos com o sangue do Cordeiro de todos os nossos pecados. Aviva-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nos ajude para que nós estejamos posicionadas na Tua presença cada dia mais. Espírito Santo de Deus, ajude-nos a sabermos qual o posicionamento, quais são os 3 posicionamentos que o Senhor quer que nós tenhamos. Em nome de Jesus. Amém. Pode cear.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Declara a Jesus o seu amor. Declare a Jesus o quanto você o ama, o quanto você precisa dele. Diga que ele é suficiente, que ele é tudo que você precisa, que ele é o único caminho certo na sua vida. Pode fazer a ceia, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, meu Jesus. Aleluia, que coisa linda. Que presença maravilhosa que o Senhor, cada dia mais, o Espírito Santo está operando um poder sobrenatural sobre a vida de cada uma que se mantém aqui semana após semana. É poderoso o derramar da presença dele na vida de vocês. O jarro de óleo está sendo derramado com força no coração de toda aquela que está pronta para receber. Amém? Elisinar, você consegue abrir o seu som agora para você falar? Consegui, tá ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Pode dar o seu testemunho. Ah, tá. Então, ó, eu quero agradecer, né, por tudo, né? Quando você me convidou para essa live, quando eu cheguei, sabe aquela lamparina quase, né, apagada? Eu estava me sentindo tão derrotada, tão mal, muito mal, né? E eu sou convertida há muitos anos, mas é que nem a gente vem aprendendo, né, a ter esse posicionamento, não se preocupar com o que os outros vão pensar ou achar, né? E eu passei por uma luta muito grande, uma decepção muito grande, mas graças a Deus que eu consegui me posicionar e pensar no meu bem-estar, na minha saúde mental. Aí eu quero agradecer aqui, falar que eu estou, assim, muito bem, como eu estava muito mal, eu cheguei muito desanimada, muito enfraquecida, dores para todo canto, eu estava levantando muito tarde, eu chegava no meu trabalho 9, 9:10, muito tarde. E eu estou chegando lá 7, 7:30. Olha que bênção. Amém. Cuidando Aleluia. mais de mim, ó, cuidando de mim, tendo força para cuidar de mim, fazer exercício, né, para tirar as dores. Chegando mais cedo, coração leve. Graças a Deus eu quero ficar mais focada. Eu acredito que o Senhor tem trabalhado mais e mais e mais em mim. Né, minha aparência mudou. Não você lembra, Kelly, que quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei Lembro. nessa live, eu estava muito mal. E aí, Sim. meninas, eu tô assim, graças a Deus, meu coração tá leve, sabe? Leve, eu tô me sentindo avivada cada dia mais, sentindo a presença, vivendo. Eu tenho escrito, ó, eu escrevo para lembrar. É muito importante escrever para a gente lembrar. Porque na hora que chegar a situação contrária, a gente consegue lembrar dessa live, Sim. porque vai avivando mesmo o nosso coração, né? E vai nos ajudando a posicionar mesmo. Eu tenho aprendido muito nessa live, graças a Deus, eu estou conseguindo praticar. E eu quero Aleluia. agradecer por esse momento de ouro, né, meninas? Porque eu estou bem, olha, só eu sei como eu cheguei nessa live. Só eu sei, né, como eu cheguei. Eu cheguei muito mal. E eu estou bem, graças a Deus, bem leve Aleluia. mesmo. E abrir meu coração para entender, né? Para receber mais do Senhor, que eu quero ir no profundo. Aleluia. É sobre isso, né? É abrir o coração, é estar Abrir o disposta e coração, disponível, querer dar o primeiro passo para que o isso, Senhor haja, porque se nós não abrirmos a porta, não tem como ele entrar. Então, o primeiro abrir passo a é mente, o nosso, coração. né? Obrigada, É, viu, Resinar, pelo seu testemunho. Nós sabemos, sim, eu sei que você chegou aqui bastante destruída, né? foi. Bem Você destruída. já era convertida e teve É, decepções bastante com muita. pessoas, né, que você confiava, mas é Sim, isso que o Senhor faz. Ele nos leva a entender que a nossa confiança tem que estar nele e não nele. nos homens. E toda vez Isso, que nós confiamos nos homens, nós estamos dando uma brecha para nos decepcionar, porque o sim, humano sempre vai nos decepcionar. E o único isso. que não nos decepciona é o É o nosso Senhor, Deus, é igual o a nosso aula de Senhor hoje. Jesus. É. É isso mesmo. Posicionamento. É daqui para frente. Eu acredito que no segundo módulo eu vou estar bem, bem mais, né? Amém. Eu só tenho a agradecer por esse momento, falo, né? Momento de ouro, né? Estou sempre colocando momento de ouro, porque para mim me preenche muito. Para mim, assim, eu tenho preenchido, tem me preenchido muito, minha mente, meu coração, e está avivando mesmo. Aviva o coração da gente, né? Quando eu estou levantando, você vai, meu Deus, eu nem acredito que eu estou chegando cedo no meu trabalho.
Olha que bênção. E temos, né? lembra, numa aula que você falou para a gente agradecer, ser grato no mínimo. E eu tenho agradecido mesmo, graças a Deus, né? Tendo o Sim. coração assim, gratidão, né? Gratidão no mínimo, porque foi muito difícil. Quando eu cheguei nesse momento, nesse nosso momento de ouro, foi Amém. tenso. Mas Fico para a muito glória de feliz Deus. que o Senhor vai continuar te enchendo, tá bom? Continue se dedicando nas tarefas, nos exercícios que eu passo toda semana, são atos proféticos poderosos. Amém? Poderoso. Deus abençoe a todas, uma excelente semana para vocês, que o Senhor Jesus abençoe poderosamente cada uma de vocês, tá bom? E quem não jantou, boa janta, fiquem com Deus, até a próxima semana, não faltem, porque semana que vem vai ser poderoso, tá bom? Espero vocês aqui. Tchau, Deus abençoe.